Você já parou para pensar no valor de uma amizade verdadeira? Aquela que, mesmo com o passar do tempo, permanece sólida como uma rocha? Eu já. E posso te garantir, ela não aparece todos os dias. Não é qualquer pessoa que vai segurar sua mão nos momentos mais sombrios e ainda rir com você nas melhores alegrias. Mas eu encontrei essa amizade. Não foi fácil, não. Às vezes, as amizades se perdem pelo caminho, se despedaçam como vidro, mas a verdadeira... a verdadeira... ela é diferente. Ela se forja no fogo, ela cresce no terreno árido, e por mais que o mundo ao redor mude, ela nunca vai embora. Eu aprendi isso de uma maneira que nunca vou esquecer. E se você me der alguns minutos, vou te contar uma história. Uma história sobre o valor de um verdadeiro amigo. Ah, meu filho, minha filha, deixa eu me apresentar direitinho. Eu sou a Dona Mariana. Tenho 78 anos bem vividos, viu? Moro em São Luís do Maranhão. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que boas histórias ensinam mais do que muitos livros por aí. Então, se você gosta de ouvir uma boa prosa, de aprender umas lições que só o tempo ensina, já se inscreve aqui no canal e não esquece do like, porque assim você vai ajudar o canal e vai ficar por dentro de más histórias que fazem a gente pensar e sentir de verdade. E me diga de onde você está assistindo essa história. Quero saber de qual lugar minha história está chegando. Coloca aqui nos comentários, meus amores. Agora, vamos continuar. Porque essa história que eu tenho para te contar hoje... essa vale a pena ouvir. Bom, a história que eu quero te contar aconteceu há muitos anos. Eu era jovem, cheia de sonhos, e vivia a vida com aquele ímpeto todo. Sabe? Mas não foi só o tempo que me ensinou a viver bem. Foram as pessoas. Principalmente uma pessoa em especial. O meu amigo Pedro. Pedro e eu nos conhecemos ainda crianças. A gente morava na mesma rua. E por mais que nossas famílias fossem muito diferentes, algo na gente se conectou. Ele tinha uma forma única de ver o mundo. Sempre com uma palavra amiga, um sorriso que acalmava até os dias mais difíceis. E olha, eu vi a vida virar de cabeça para baixo em muitos momentos. Tive perdas, enfrentei dificuldades, e nesse meio tempo, Pedro estava sempre ali. Não era um amigo que só estava por perto nos bons momentos, não. Ele era o tipo de pessoa que, quando o vento estava forte, se sentava ao meu lado e não dizia nada, só ficava. E eu, claro, naquela época, não entendia muito bem o valor de tudo aquilo. Eu achava que amizades eram só aquelas que davam risada, que passavam momentos bons juntas. Mas Pedro me mostrou o que era realmente amizade de verdade. Não era sobre estar só nas horas alegres. Era sobre estar lá nas horas em que ninguém mais estava. Foi com ele que aprendi que para um amigo ser de verdade, ele precisa se mostrar quando o mundo parece escuro, quando as coisas parecem não ter mais jeito. Eu me lembro bem, uma noite, o Pedro apareceu na minha porta. Eu estava triste, com o coração pesado. E ele não perguntou por quê. Só me deu um abraço. Sem palavras. Eu nunca esqueci aquilo. Porque, sabe, existem muitos tipos de amizade. Mas a verdadeira, aquela que você guarda no peito e que te sustenta, essa é rara. Aconteceu que depois daquele abraço as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a entender que a vida não era só sobre os momentos felizes, mas sobre quem você tem ao seu lado quando o vento forte começa a soprar. E o Pedro, ele sempre esteve lá, em cada tempestade. E sabe o que é mais bonito? Ele nunca quis nada em troca. Ele não esperava que eu fosse ser a melhor amiga do mundo. Ele só queria que eu fosse eu mesma, com todos os meus defeitos, com minhas inseguranças. A amizade verdadeira, meu querido, é assim. Não é sobre perfeição, não. Eu e o Pedro brigávamos, sim. Às vezes nos afastávamos por um tempo, mas sempre que um de nós precisou, lá estava o outro. E posso te contar uma coisa?
Nenhuma dessas brigas, esses afastamentos diminuíram o que realmente importava: a confiança. Porque a confiança é o alicerce de qualquer amizade. E se você não tem confiança em alguém, você não tem amizade. Hoje, quando olho para trás, eu vejo que os verdadeiros amigos são aqueles que sabem quando dar o espaço necessário, mas também sabem quando dar a mão e puxar você de volta, quando você se perde um pouco. Não é sobre estar o tempo todo junto, é sobre estar presente nos momentos mais importantes, nos mais silenciosos, nos mais difíceis. E não pense que a amizade verdadeira é só drama, não. Ah, não. Eu e o Pedro também compartilhamos risadas que não cabem em palavras, como aquele dia quando fomos a uma festa de aniversário de um amigo e no meio de uma dança, ele tropeçou e caiu de um jeito tão engraçado que quase caímos todos de tanto rir. Nos olhávamos e era como se disséssemos sem palavras. A vida é assim. Às vezes você cai, mas o importante é rir e levantar juntos. Agora deixa eu te perguntar. Você tem alguém assim na sua vida? Alguém que mesmo nos dias difíceis te olha e te diz, sem dizer uma palavra, que tudo vai ficar bem? Se sim, segure essa pessoa com carinho, porque essa é a verdadeira amizade. E se não, meu bem, não se preocupe. Às vezes, a vida nos ensina a ser o melhor amigo para nós mesmos, antes de encontrarmos a verdadeira amizade nos outros. A vida é feita de momentos como esses. E se eu puder te deixar uma última lição, é essa. Valorize quem está ao seu lado nas horas difíceis. Porque quando a tempestade passar, são essas pessoas que vão estar lá, ainda de pé, com você. Isso, meu querido, não tem preço. Sabe, meu filho, a vida é uma estrada longa e muitas vezes tortuosa. Não existe mapa perfeito para ela, nem botão de desfazer para os nossos erros. Quando eu era jovem, queria correr e mais correr. Achava que a pressa me levaria mais longe, mais rápido. Hoje, com 78 anos, eu vejo que a pressa é inimiga da sabedoria. O tempo nos ensina que tudo tem o seu momento. E não adianta querer antecipar as coisas. A vida acontece naqueles momentos que a gente nem percebe. São nas pequenas pausas, nas pequenas escolhas, onde a beleza realmente se esconde. Eu passei a maior parte da minha juventude pensando que o sucesso era algo grande, algo que todos viam. Mas sabe o que aprendi? O verdadeiro sucesso não está nos aplausos do mundo, mas nos pequenos momentos de paz que encontramos dentro de nós mesmos. A felicidade não é algo a ser conquistado, é algo a ser cultivado. Como um jardim que você planta e cuida todos os dias, sem pressa. Se você não parar para observar, vai perceber tarde demais que o tempo voou. A juventude é um presente, mas o tempo é um mestre. E um mestre duro, viu? Ele não te avisa quando vai te ensinar uma lição difícil. Mas você percebe que todas as lições são para o seu bem. Se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho àquela jovem de 20 anos que corria sem parar, eu diria: respire. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de não saber tudo. E, acima de tudo, não tenha medo de ser você mesma, porque, ao final, o que realmente conta é a paz que você sente no coração. A vida não é sobre tentar fazer tudo certo o tempo todo. Não há nada de errado em se perder de vez em quando. É no erro que a gente aprende, é no erro que a gente se encontra. Lembre-se de que o caminho para a sabedoria não é reto, mas cheio de curvas. E quando você se sentir perdido, quando achar que não está indo a lugar algum, é nesse momento que o tempo vai te ensinar a lição mais preciosa: a paciência. Porque, meu querido, quem tem pressa não percebe as lições que a vida está tentando dar. A paciência, essa sim é uma virtude. Nos momentos em que achamos que o mundo está desabando, é preciso parar e ouvir. Ouvir o silêncio.
ouvir o próprio coração. Não é no grito da correria que a resposta aparece. É na calma, no cuidado com o momento presente. Se você souber esperar, as coisas se acomodam e as soluções aparecem de onde você menos espera. E tem outra coisa que é muito importante, meu bem. Não se arrependa das suas escolhas. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer no passado, o que importa é o que você faz com isso agora. A vida não te dá uma segunda chance, mas te dá a oportunidade de escolher o que fazer com o que tem à sua frente. Se eu tivesse me arrependido de tudo o que fiz, não teria aprendido nada. O arrependimento só te impede de seguir em frente. Então olhe para o seu passado com amor e siga. O amanhã é uma página em branco que você ainda pode escrever. E por último, saiba que a vida não precisa ser complicada. Quando estamos jovens, queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a simplicidade é um luxo que poucos aprendem a valorizar. Não precisa ter tudo, não precisa ser perfeito. O que você precisa é ter serenidade, ter amor no que faz e nos lugares onde coloca os pés. Aproveite os pequenos momentos. Uma conversa à mesa, uma tarde de descanso, um pôr do sol. Esses são os verdadeiros tesouros que a vida nos dá. Então, quando a vida te der uma pausa, aproveite para respirar e refletir. Não tenha pressa de chegar aonde você acha que precisa ir. O importante é que, no fim das contas, o que você vai levar é a paz que cultivou no seu coração e as lições que aprendeu ao longo do caminho. E eu, com 78 anos, posso te garantir. O caminho, esse sim, é o que realmente importa. Há uma coisa que eu aprendi com o tempo, meu querido, e que talvez você ainda não tenha parado para pensar direito. É a importância de ser grato. Às vezes, a gente passa a vida toda esperando pelas grandes coisas, pelas grandes vitórias. Mas o que realmente faz a diferença são as pequenas coisas pelas quais a gente é grato todos os dias. Como o simples fato de acordar de manhã, de ter um café quente esperando por você, ou de poder dar um abraço em quem você ama. Eu, com 78 anos, aprendi que a gratidão é um segredo da vida bem vivida. Quem sabe ser grato, mesmo pelas dificuldades, encontra beleza até nas adversidades. Mas se olhar ao seu redor, vai ver que há sempre algo para agradecer. Eu aprendi isso na pele, viu? Quando a gente perde algo que ama, quando a vida nos dá uma rasteira, é fácil se deixar consumir pelo sentimento de falta. Mas foi justamente nessas horas que a gratidão me mostrou o caminho. Agradecer não é negar a dor, mas aprender a olhar o que temos e dar valor ao que ainda está ao nosso alcance. Sabe, eu me lembro de quando meu marido faleceu. Foi um momento muito duro, um daqueles que a gente nunca imagina que vai enfrentar. Mas, em meio a tanta dor, o que me salvou foi agradecer pelas boas lembranças, pelo amor que compartilhamos, pelos momentos felizes que tivemos juntos. Não foi fácil, mas aprendi que a vida é feita dessas escolhas. A escolha de ver o lado bom das coisas, mesmo quando a tristeza parece dominar. E tem outra coisa que vou te contar. Uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda. A vida, meu bem, não é sobre controlar tudo. A gente cresce achando que precisa ter o controle de tudo ao nosso redor. Mas o controle é uma ilusão. A verdadeira sabedoria está em saber se adaptar. Saber ser flexível diante das situações. Não se apegue demais a uma ideia, a um sonho que você tinha, porque a vida vai te mostrar caminhos diferentes. E é nesses caminhos inesperados que a gente descobre o que realmente importa. Eu sempre quis ser professora e passei anos estudando e me dedicando para alcançar esse sonho. Mas, quando me formei, o que encontrei foi um mundo diferente do que eu imaginava. O que eu pensava que seria meu futuro não aconteceu da forma que eu planejei. Foi um choque, vou te dizer. Mas hoje vejo que, ao aceitar essa mudança, encontrei um outro propósito, algo que jamais teria imaginado. Às vezes, a vida nos tira de um caminho para nos colocar em outro.
que parece incerto, mas é exatamente o que precisávamos. A vida é assim, meu bem, imprevisível. E sabe o que é mais bonito? Quando você aprende a fluir com ela, a fazer as pazes com as surpresas que ela traz, é aí que você começa a realmente viver. Não se prenda ao controle, à perfeição. A felicidade está na capacidade de ser flexível, de aceitar os altos e baixos, de aprender a rir de si mesmo e seguir em frente. Por fim, vou te dar mais um conselho, meu querido, que talvez você não ouça muito por aí. A humildade. Quando a gente é jovem, quer sempre mostrar o quanto sabe, o quanto consegue, o quanto é capaz. Eu mesma passei por essa fase, mas com o tempo aprendi que a verdadeira força está na humildade, na capacidade de ouvir, de aprender, de reconhecer que não sabemos tudo. A humildade é uma virtude que nos aproxima dos outros, que nos ensina a crescer. E, acima de tudo, ela nos ajuda a aprender a respeitar o tempo e o processo de cada um. Então, meu bem, no fim das contas, o que eu aprendi é isso. A vida é muito mais simples do que a gente imagina. Não é sobre ser perfeito, não é sobre ter tudo. É sobre aprender a dar valor ao que realmente importa. Ao amor, à gratidão, à flexibilidade diante das mudanças e à humildade de reconhecer que estamos sempre em aprendizado. Se você souber seguir por esse caminho, pode ter certeza que vai encontrar a paz que tanto procura. E nunca se esqueça, a vida é feita de momentos e cada momento é uma chance de ser melhor, de fazer o bem e de viver com mais amor. Viva com a alma tranquila e o coração aberto. Assim, você vai entender o verdadeiro valor de cada passo. Sabe, meu querido, outra coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que a felicidade não está no que você possui, mas no que você faz com o que tem. É fácil olhar para o que não temos e achar que a felicidade está lá, em algo que nos falta. Mas a verdade é que muitas vezes a felicidade está nas pequenas coisas do dia a dia. Está no cheiro do café pela manhã, no sorriso de alguém querido, no prazer de estar simplesmente no presente. Eu sempre ouvi aquela história de que a felicidade é uma busca constante, que a gente precisa alcançar algo, fazer algo grandioso para se sentir completo. Mas, com o tempo, eu vi que a felicidade é uma escolha. Ela não depende do tamanho do seu sucesso ou do quanto você tem. Depende do quanto você valoriza o que já tem. Eu aprendi a ser feliz com o simples fato de estar viva, de respirar, de ter a chance de ver o céu azul e ouvir o canto dos passarinhos todas as manhãs. Temos a mania de querer fazer tudo agora, de achar que precisamos correr atrás de tudo. Mas a vida não funciona assim. Se você passar o tempo todo esperando pelo momento perfeito, pode ser que ele nunca chegue. A verdade é que o momento perfeito é agora, é aqui. O segredo da vida está em viver o presente, em aproveitar cada segundo do que está acontecendo agora. Eu, quando era jovem, perdi muitos momentos esperando pelo futuro. Mas quando vi que o agora é o que importa, tudo mudou. Eu costumava me preocupar muito com o futuro. Achava que tinha que planejar tudo, que tinha que saber onde eu estaria daqui a 10, 20 anos. Mas com o tempo, percebi que não podemos controlar tudo. E está tudo bem. Não ter todas as respostas é uma das maiores lições que a vida me ensinou. Não tenha medo de errar, de não saber o que vai acontecer amanhã. O importante é viver o que você tem hoje. Fazer o melhor que puder agora, sem se preocupar demais com o que ainda está por vir. E mais uma coisa que eu aprendi, meu bem, é que os erros não são o fim do mundo. Eles fazem parte da vida. Eu cometi muitos erros na minha caminhada. Quando era mais nova, achava que errar era sinal de fracasso, que se eu falhasse, seria como se tivesse perdido a chance de ser alguém importante. Mas hoje, com a idade que tenho,
vejo que os erros são apenas degraus na escada do aprendizado. Cada erro, cada tropeço, me levou a um lugar melhor. Me ensinou algo que eu não sabia. E por isso, eu não tenho medo de errar mais, porque eu sei que é assim que se aprende. A vida, meu filho, não é um conto de fadas. Não existe uma fórmula mágica para a felicidade, nem um manual para evitar os erros. A vida é cheia de surpresas, de acertos e falhas, mas é justamente isso que a torna bela. O importante é não se desesperar quando as coisas não saem como você planejou. O importante é aprender a rir de si mesmo, a se perdoar e a continuar caminhando. Porque se você não desistir, se você continuar tentando, sempre haverá uma chance de recomeçar. Não importa a idade, não importa o tempo, sempre há algo novo para aprender. Então, se você está com medo de errar, não tenha. Erre. Errar faz parte do processo. O segredo é não parar. O segredo é não desistir de ser quem você realmente é. Às vezes, a vida vai te dar uma rasteira. Às vezes, você vai cair. E está tudo bem. Mas se você se levantar, com a cabeça erguida e o coração firme, você vai perceber que foi o erro que te fez mais forte. E isso, meu querido, é o que importa. E por fim, se tem algo que eu aprendi que me traz paz no coração, é que, no fim das contas, o que a gente leva da vida são as memórias, as histórias que criamos. Então, viva para fazer boas histórias. Não viva para impressionar os outros, mas para se sentir bem consigo mesmo. Porque no fim são as memórias felizes, os momentos simples e verdadeiros, que vão te aquecer quando a saudade bater. E não tenha medo de viver. A vida é uma oportunidade maravilhosa de aprender, de amar, de se perder e se encontrar. Então, viva bem, viva com amor e viva o agora. A vida é uma jornada e o melhor de tudo é saber que estamos em constante aprendizado. Então, meu querido, não tenha pressa, não tenha medo. Aproveite a caminhada e siga com o coração tranquilo e a mente aberta. Sabe, meu filho, o perdão é algo que eu demorei muito para aprender a dar. Não só aos outros, mas a mim mesma. Quando a gente é mais jovem, tem a tendência de guardar mágoa, de achar que alguém fez algo que não pode ser perdoado. Mas com o tempo aprendi que o perdão não é só para o outro. Ele é principalmente para a gente. Quando você perdoa, você se liberta de um peso. E por mais que você ache que está se fazendo um favor ao perdoar alguém, na verdade você está se fazendo um favor a si mesmo. Eu mesma passei por que a dor foi grande demais para ser ignorada e me perguntei muitas vezes: como eu posso perdoar algo tão doloroso? Como posso seguir em frente? A resposta que encontrei foi simples, mas difícil. O perdão não significa esquecer, nem justificar o que aconteceu. Ele significa simplesmente escolher não carregar o peso daquele rancor o resto da vida. Eu aprendi a perdoar aos outros, mas também aprendi a me perdoar pelas minhas falhas, pelos erros que cometi ao longo do caminho. E a autocompreensão, meu querido, é outra chave que eu gostaria de compartilhar. Às vezes, passamos a vida tentando agradar aos outros, tentando ser o que os outros esperam de nós. Eu passei muitos anos assim, achando que minha felicidade estava em atender às expectativas alheias. Mas, com o tempo, aprendi que a verdadeira felicidade vem quando a gente se entende, quando a gente se aceita com todas as nossas imperfeições. Eu sou quem sou, com todas as minhas falhas e qualidades. Aprendi a me olhar no espelho e ver mais do que o corpo que envelhece. Ver a história que eu carrego, as lições que aprendi. E isso me trouxe uma paz imensa. A autocompreensão nos liberta da cobrança, da pressão para sermos perfeitos. E é essa aceitação de nós mesmos que nos permite realmente viver. Não se cobre tanto, meu filho. Ser feliz é ser você, sem máscaras, sem medo do que os outros vão pensar. Eu sei que, quando somos jovens, queremos conquistar o mundo, queremos provar nosso valor. E está tudo bem em querer ser melhor, em querer crescer. Mas,
Lembre-se de que crescer também é saber se amar. É entender que nem sempre as coisas vão sair como a gente planeja. E que está tudo bem. A vida não é uma competição. Não é sobre ser o melhor ou ter mais. É sobre ser fiel a quem você é e estar em paz com isso. Agora, meu querido, vou te deixar com uma reflexão que eu carrego comigo todos os dias. Você já parou para pensar que, embora o tempo passe, o que realmente importa não são os anos que a gente vive, mas o quanto a gente faz desses anos significativos? Quantas pessoas você tocou com sua presença? Quantas boas ações você fez? Não se preocupe tanto com o que você não tem, com o que falta. Olhe para o que você já conquistou, para o que você já viveu e, principalmente, para o bem que você já fez ao mundo e a quem está ao seu redor. A vida é feita de momentos, de escolha, de aprendizados, e no fim das contas o que vai ficar é a memória daquilo que fomos e fizemos. Então, faça valer cada momento. Escolha ser feliz, escolha se entender, perdoar e viver com leveza. Não deixe que a pressa te roube os pequenos momentos, porque é nesses momentos que a vida realmente acontece. Se você gostou desse vídeo e essas palavras tocaram seu coração, eu te convido a se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que também podem aprender algo aqui. E, por favor, deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa, o que você sente, porque para mim a troca é o que faz a vida ser mais rica. Que sua vida seja cheia de amor, de compreensão e de aprendizado. E, acima de tudo, que você tenha sempre a sabedoria de viver o agora. Até logo, meu querido. Que a paz esteja com você.